Bom dia, André. Bom dia a todos e a todas. Falei o André especificamente, porque ele me mandou um bom dia aí no privado. Ó, esperei um minutinho, o pessoal terminar de conectar para a gente começar, tá? Então, vamos lá. Ó, nós estamos estudando os tecidos, né? Que formam os nossos órgãos. E o corpo de um vertebrado é constituído pela associação de 4 tipos básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e neural. Quem estava no primeiro semestre estudou com calma o tecido epitelial e na semana passada eu fiz uma recapitulação referente a esse tecido, tá? Os outros tecidos, se não me falha a memória, eu não cheguei a caracterizar com vocês, foi só o epitelial, tá bom? Então, bora lá, ó. O próximo tecido que nós vamos estudar é o tecido conjuntivo, que também pode ser chamado de tecido conectivo. Embora seja um termo que a gente encontre em poucos livros, né? Tecido conectivo. Mas é um termo muito adequado, eu acho, né? Porque uma das principais funções desempenhadas pelos tecidos conjuntivos é de fazer conexão entre estruturas. Um músculo se liga a um osso. Essa conexão é feita através de um tendão, formado desse tipo de tecido. Um osso se liga a outro osso. Essa conexão é feita por um ligamento, tá? Tá gravando. Laísa, tá gravando. Por quê? Tem algum problema? Tá gravando? Tá aparecendo aqui, recording. Acho que isso significa gravando. Bom, então vamos lá, ó. O tecido conjuntivo ou conectivo é o tecido que a gente vai abordar hoje. Muito bem, vamos lá. Ok, então, acho que eu já havia passado para vocês as características gerais desse tecido, não estou bem certo? E quando a gente começa a caracterizar um tecido, normalmente nós falamos sobre a sua origem embrionária. A origem embrionária de um tecido é de qual folheto ou a partir de qual folheto esse tecido se formou. Aproveitando e fazendo um bate-bola com o tecido epitelial. O epitelial é o único que pode se formar a partir dos 3, não é verdade? Tecido epitelial pode ter origem ectodérmica, por exemplo, a nossa epiderme. Pode ter origem mesodérmica, por exemplo, o endotélio, que é o epitélio que reveste internamente os vasos sanguíneos. Ou pode ter origem endodérmica, por exemplo, o epitélio que reveste o tubo digestório, com exceção da boca e do ânus, tá? Já o tecido conjuntivo apresenta origem mesodermal, certo? E também, diferentemente do tecido epitelial, o tecido conjuntivo apresenta uma grande quantidade de material depositado entre as células. Uma grande quantidade de substância intercelular. Você deve lembrar que no tecido epitelial, essa substância entre as células existe em pequena quantidade e que tem aquela função cimentante. Lembra ou não? Que aumenta a adesão, aumenta a força de união entre as células epiteliais. Aqui no tecido conjuntivo, em geral, essa substância encontrada entre as células apresenta 2 partes. Uma parte que nós chamamos de substância fundamental amorfa, ou seja, sem uma forma definida, é como se fosse um material gelatinoso constituído principalmente
por uma substância que vocês já estudaram na biologia e na química, eu acho, que é o ácido hialurônico, tá? E mergulhadas nessa substância fundamental amorfa, normalmente, nós podemos encontrar 3 tipos de fibras proteicas. As fibras colágenas e reticulares, que são constituídas basicamente de colágeno, tipos diferentes de colágeno, e as fibras elásticas, que são constituídas, como o nome sugere, por uma outra proteína, uma proteína chamada elastina. Então, se um tecido for rico em fibras elásticas, evidentemente, a sua principal propriedade deve ser flexibilidade. Já quando um tecido é rico em fibras colágenas, ele vai apresentar flexibilidade também, é claro. Mas ele vai conciliar a essa flexibilidade uma considerável resistência. Fibras colágenas são resistentes. E as fibras, a proteína colágeno das fibras reticulares conferem ainda mais resistência. Beleza? E também, diferentemente do tecido epitelial, nós vamos encontrar nos tecidos conjuntivos uma variedade muito grande de células, tanto com relação à forma, como com relação à função, né? Então, eu vou falar alguns tipos de células aqui, que provavelmente vocês vão lembrando, né? Se não lembrar, a gente vai estudar isso. Começando hoje, ó. Plasmócitos. Ih, professor, já começou difícil, hein? Plasmócitos são células que produzem anticorpos, né? Fibroblastos, o nome é intuitivo. Fibroblastos são as células produtoras de fibras, né? Mastócitos, adipócitos, e aí vai, tá? Nós vamos encontrar uma variedade muito grande de células. Repito, diferentemente do que acontece no tecido epitelial, que normalmente é um tecido bastante homogêneo, né? Quanto à constituição celular, certo? Muito bem. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, então, ele se subdivide em alguns tipos, sendo 2 grandes tipos. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos e os tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos são 2. O tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso, sendo que o denso pode ser modelado e não modelado. E o de propriedades especiais é mais variado, em que a gente vai encontrar o adiposo, que se subdivide em 2 tipos, o cartilaginoso, o ósseo, o hematopoético e o sangue. Então, perceba que é muita água para passar debaixo da ponte. É muita matéria, né? Então, o tecido conjuntivo, ele é bastante diversificado, certo? Muito bem. O tecido conjuntivo frouxo apresenta algumas características gerais. Primeira delas, ó, não há predomínio de nenhum dos elementos. E aí você pode virar para mim e falar assim, professor, já não entendi. O que isso quer dizer com isso? Não há predomínio de nenhum dos elementos. Ó, lá na faculdade, quem vai fazer faculdade da área biomédica, se você pegar uma lâmina de tecido ósseo e olhar o microscópio, alguma coisa vai predominar? Sim. Se a gente pensar nos elementos celulares, vai ter predomínio de osteoblastos e osteócitos, certo? Se você pegar, por exemplo, um tendão e analisar o microscópio, você vai perceber que vai ter um predomínio de fibras colágenas. Agora, quando você pega o tecido conjuntivo frouxo e analisa ao microscópio, você vai encontrar diferentes tipos de células, sem que uma predomine em relação à outra, e você vai encontrar os diferentes tipos de fibras, sem que uma predomine em relação às outras também. Então, nessa imagem que você está vendo aí, que é uma imagem didática, claro, não é uma foto real, mas só para ilustrar, você vai encontrar diferentes tipos de células, né? Como plasmócitos, fibroblastos, macrófagos, adipócitos, mas nenhuma está predominando. E você vai encontrar os 3 tipos de fibras: fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, certo? Então, é um desenho, né? É uma representação didática, só para te mostrar que não há predomínio de nenhum tipo de célula e não há predomínio de nenhum tipo de fibra. Tá bom? Muito bem. Onde que a gente pode encontrar
tecido conjuntivo frouxo, adjacente aos epitélios. Com base nessa localização aqui, ó, adjacente aos epitélios, a gente poderia pensar em uma função atribuída ao tecido conjuntivo frouxo. Voltando no tempo, tecido epitelial é avascular, ou seja, ele é desprovido de vasos sanguíneos. E aí eu te fiz uma pergunta. Se o tecido epitelial é avascular, como é que as suas células são nutridas? Como é que as suas células são oxigenadas? E eu me lembro que a Ana Vitória, a Janiele, algumas pessoas prontamente responderam. Ó, professor, isso se dá graças à presença de vasos sanguíneos presentes em um tecido conjuntivo próximo. Ok, então agora a gente pode dar um passo além. Que tecido é esse que normalmente fica próximo ao tecido epitelial? É o tecido conjuntivo frouxo, certo? Então a nutrição e a oxigenação das células epiteliais normalmente ocorrem por difusão a partir de vasos sanguíneos presentes no tecido conjuntivo frouxo, certo? Muito bem. Essa localização aqui também nos faz pensar numa outra função que você vai ver no próximo slide, que é a função de cicatrização. Deixa isso para agora mesmo. Bom, esse tecido também é encontrado nos espaços entre os órgãos. Ó, mais uma vez, quem vai fazer faculdade da área biomédica vai ter aula de anatomia, e se de repente alguém já fez, pelo menos, a disciplina de anatomia, vai lembrar. Os nossos órgãos internos são muito próximos, mas eles não estão colados uns nos outros. Isso, inclusive, é um efeito colateral de algumas cirurgias, que é da aderência, quando um órgão gruda no outro, não pode não, né? Nós vamos encontrar alguns materiais de preenchimento. Uma comparação que eu sempre faço. Imagina que você vai viajar e vai levar alguns objetos frágeis. Você vai levar uma bebida de presente para um tio seu, e você vai levar um brinquedo para a filha dele. Essas coisas que se quebram facilmente, normalmente o que a gente faz? A gente embala com jornal, ou com a toalha, ou sei lá com o quê, para amortecer. Então, os nossos órgãos têm mais ou menos esse sistema de revestimento externo. Nós vamos encontrar alguns tecidos que vão revestir e proteger de impactos. Dentre esses tecidos, a gente pode encontrar o tecido conjuntivo frouxo. Segundinho que alguém me chamou aqui. Espera aí. O peritônio, Sayonara, na verdade, não é um tecido que reveste um órgão especificamente. O peritônio, ele vai revestir órgãos da cavidade abdominal. Não todos. Por exemplo, o rim é um órgão retroperitoneal, ou seja, ele não é revestido pelo peritônio. Então, a Sayonara está fazendo uma pergunta, ou uma afirmativa, melhor dizendo, referente a uma estrutura que é constituída de tecido conjuntivo denso não modelado, que é o peritônio. Sayonara, segura a onda 5 minutinhos, que nós vamos falar especificamente do peritônio agora mesmo, tá? Então, muito bem. Ó, preenchendo espaços entre os órgãos, nós vamos encontrar alguns tecidos. Por exemplo, o tecido conjuntivo frouxo, que também é normalmente encontrado em conexão, em contato com os tecidos epiteliais. Beleza? Muito bem. Continuando. Então tá, ó. Esse tecido participa diretamente aí dos processos de cicatrização. Tem um videozinho aqui que de vez em quando ele roda, de vez em quando não roda, que mostra pra gente a cicatrização acontecendo. Eu vou... Só um segundinho, por favor. Vou só aumentar o volume aqui. Eu quero que você me faça um favorzão. Se começar a rodar e você não ouvir ou você não estiver conseguindo enxergar o que tá aparecendo, você abre o microfone e me diga, ou digita rapidinho para eu ver se dá para resolver o problema. Tá bom?
tratará do processo de cicatrização de feridas, abordando as fases de sobreposição que ocorrem dias, semanas e meses após a lesão tecidual. As fases são hemostasia, inflamação, proliferação e maturação. Provavelmente, alguns termos vão ser novos para alguns de vocês, certo? Já começa com um termo que não é tão usual assim, que é a hemostasia. Mas, na sequência, já vem a explicação. A hemostasia é a primeira coisa que tem que acontecer quando há um ferimento, que é o estancamento da hemorragia, né? Então, primeira preocupação do seu corpo. Opa, eu tenho que parar esse sangramento aqui. Porque se eu sangrar demais, eu vou morrer, tá? Então, o fator homeostático é um fator que visa estancar um processo de sangramento, tá bom? Normalmente é considerada um componente da fase inflamatória. Primeiramente, falaremos um pouco de hemostasia. A hemostasia é uma tentativa do corpo em coibir rapidamente a hemorragia, sem a interrupção do fluxo sanguíneo normal. A constrição do vaso sanguíneo, a agregação plaquetária com reforço de redes de fibrina. E os processos que previnem hemorragia foram mostrados em vídeo anterior. Neste vídeo será visto um exemplo de cicatrização após lesão na pele, sendo que o processo de cicatrização de feridas depende de fatores como agente agressor, profundidade, tamanho, tipo, localização, presença de infecção, estado de saúde e idade da pessoa. Por exemplo, quando o tecido é submetido a um corte, depois da hemorragia cessar, um coágulo é formado. O começo da fase inflamatória é marcado pela migração de células sanguíneas para o sítio da lesão. Ó, eu vou parar só um pouquinho para dizer o seguinte. Um tema que vai aparecer, claro, com muita frequência nas próximas provas de vestibular, são doenças virais. E talvez alguém vai se arriscar a perguntar para vocês questões específicas sobre a Covid-19. E aqui a gente pode fazer um gancho com a matéria que eu acho que é o Carlos Weber que trabalhou ou vai trabalhar com vocês. São doenças virais. Bom, vocês devem ter ouvido falar que 2 fatores importantes de agravamento dessa doença são processos de embolia e processos de inflamação. E aqui está aparecendo 2 coisas relacionadas a isso. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui, o estancamento de uma hemorragia, formando um coágulo, uma rolhazinha que vai fazer com que o sangue pare de sair. Ótimo, isso é ótimo. O problema é quando o coágulo se forma dentro do vaso sanguíneo, que é uma coisa que está se verificando em alguns quadros graves de Covid-19. Não tem muito a ver com o tecido conjuntivo frouxo especificamente, mas tem a ver com biologia, tá valendo, vamos falar sobre, né? Então, o receptor ao SARS-CoV-2, que é aquele ECA2, ele existe nas células endoteliais. Então, a infecção da Covid-19 pode levar a uma alteração da integridade do tecido que reveste internamente o vaso sanguíneo. É como se machucasse internamente o vaso sanguíneo. Isso pode levar à formação de um coágulo dentro do vaso. E esse coágulo ele vai deslocar dentro do vaso. Esse deslocamento ele vai causar a obstrução da circulação sanguínea em algum lugar, né? Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que pessoas com Covid-19 podem ter embolia pulmonar, né? Então, obstrui um capilar sanguíneo lá do alvéolo, comprometendo a oxigenação do sangue, tá? E agora vai começar a falar do processo inflamatório, que é um dos primeiros processos em que o corpo vai tentar levar a um processo de cicatrização. Então,
A cicatrização não é a mesma coisa que coagulação. A cicatrização é uma reconstituição tecidual. Se eu vou reconstituir um tecido, é porque algum tecido foi lesionado. Nessa lesão, pode ter havido um corte de vaso sanguíneo. Então, a primeira coisa que a gente faz, a hemostasia. Vamos parar o sangramento. E depois nós vamos levar ao processo inflamatório, que é uma resposta do corpo, talvez à presença de algum agente estranho. Tá? Vamos lá, então. Durante os primeiros dias após a lesão, o organismo tenta limpar o local da ferida de bactérias e células mortas, entre outros tipos de detritos presentes na ferida. As células sanguíneas secretam neutrófilos para migrarem da corrente sanguínea para o sítio da lesão. Então, ó, já agora diretamente relacionando com a matéria que a gente está vendo hoje. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Para vocês, eu acho que não. Mas quando o aluno ouve pela primeira vez que o sangue é um tecido, é normal ele estranhar, falar assim, espera aí um pouquinho, o sangue é um tecido? Mas ele é líquido. Aonde que está escrito que um tecido tem que ser sólido? Não está escrito em lugar nenhum. Então, o sangue é um tecido. E o sangue é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Presta atenção. No sangue, nós vamos encontrar alguns elementos celulares. As plaquetas, que são fragmentos de células que participam da coagulação do sangue. Nós vamos encontrar as hemácias, que, diga de passagem, são os elementos celulares mais abundantes, relacionadas ao transporte de gases. E nós vamos encontrar os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as nossas células de defesa. Os glóbulos brancos mais abundantes são esses aí, ó, os N de neutrófilos. Então, vamos concatenar as ideias. Teve uma lesão tecidual. É de se esperar que o corpo desencadeie um processo que leve à cicatrização. Primeira coisa que tem que acontecer, estancar a hemorragia. Tecnicamente, nós estamos falando da hemostasia, em que há necessidade de obliterar o vaso sanguíneo para o sangue parar de sair, certo? Beleza. Na sequência, o que a gente tem que fazer? Nós temos que limpar essa lesão, porque, como foi dito aí, ali podem ter bactérias, podem ter detritos, sujeira, sei lá mais o quê. Então, nós temos que direcionar para esses locais células capazes de realizar essa limpeza. Evidentemente, as primeiras células de defesa a chegar serão as mais abundantes. E quais são os glóbulos brancos mais abundantes? Os neutrófilos, tá bom? Vamos lá. Essas células começam a fagocitar os contaminantes. Essa migração dos leucócitos para a ferida ocorre pelos capilares. Capilares são vasos finos que conectam pequenas artérias a pequenas veias. O sangue passa pelas arteríolas, atravessa os capilares e sai pelas vênulas. Oxigênios e nutrientes são entregues ao tecido, o dióxido de carbono e os outros resíduos são levados embora do tecido. A migração de leucócitos é possível pela dilatação e aumento de permeabilidade desses capilares. Então tá, ó. A migração de leucócitos é possível pela dilatação e aumento de permeabilidade desses capilares. Então vai acontecer um negócio que a gente chama de diapedese. Diapedese, que é o processo através do qual os glóbulos brancos saem dos capilares e vão para a briga, tá? Tudo isso está acontecendo aonde mesmo? No tecido conjuntivo frouxo, em um processo denominado cicatrização, certo? E aí, já eu volto. Imagina que eu fale para vocês assim, eu estava mexendo aqui na minha casa e entrou uma ferpazinha de madeira no meu dedo e meu dedo está inflamado. Como é que eu sei que o meu dedo está inflamado? Quais são as características de um local inflamado? Alguém lembra? As 4 características de um local inflamado. Rubor, Sayonara está falando, calor, dor. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu perdi. Inchaço, que é o tumor. Beleza, beleza.
Então, olha, o tumor não tem nada a ver com câncer, pelo amor de Deus. Tumor significa inchaço. Inchaço. Rubor, vermelhidão. E calor, presta atenção. Tumor, que é o inchaço. Rubor, que é a vermelhidão. E calor, tudo isso se deve a esse aumento de permeabilidade dos capilares no local. Porque o sangue é quente, todo mundo sabe disso. O sangue é vermelho, todo mundo sabe disso. E se tem extravasamento de plasma, o local vai ficar inchado, tá? E a quarta característica, uma delas a Sayonara falou, que é a dor, que a Ana Vitória acabou de falar. Então, tem uma substância química que me preocupa agora, que se chama bradicinina. Ela é liberada em locais em processo de inflamação. Então, boa parte das características de um local inflamado se devem a esse aumento de permeabilidade dos capilares. Mas esse aumento de permeabilidade tem que acontecer para que ocorra a diapedese. O que é diapedese mesmo? É a saída dos glóbulos brancos dos capilares para irem até o local onde tem algum elemento invasor, por exemplo, uma bactéria, tá? Vamos lá. Depois dos capilares dilatarem, os leucócitos circulantes são capazes de sair da corrente sanguínea e migrar para a ferida. Essa vasodilatação é tradicionalmente associada à inflamação. O aumento de permeabilidade do vaso permite o plasma sanguíneo de vazar para os tecidos adjacentes, tornando o tecido inchado. O aumento da área da superfície e a vasodilatação resulta na maior visibilidade da cor vermelha dos capilares, dando a aparência avermelhada em torno da ferida. O aumento da superfície também resulta em transferência de calor em volta do tecido, tornando a ferida quente ao toque. Depois de alguns dias, os neutrófilos começam a morrer e, ao mesmo tempo, um outro tipo de célula sanguínea, chamada monócito, migra para o sítio da lesão para continuar o processo de limpeza da ferida. Os monócitos, quando migram para os tecidos, se diferenciam em macrófagos, que fagocitam bactérias e detritos presentes na ferida. Olha só, dois tipos de células de defesa estão agindo, né? Primeiramente, os neutrófilos e, em sequência, os monócitos. Mas o que foi dito? Quando o monócito sai do capilar e vai para o tecido, ele passa a ser chamado de macrófago. Macrófagos. Então, já está dizendo para a gente que é uma célula fagocitária, né? Realmente, o corpo tem uma preocupação muito grande em relação à hemorragia, por isso que entra a hemostasia, e depois com a infecção. Daí que entram as células fagocitárias, tá? Além de fagocitar os neutrófilos mortos, para dar continuidade ao processo de cicatrização da ferida. Os macrófagos têm um papel fundamental na próxima fase da cicatrização da ferida. Muitos mediadores químicos liberados pelos macrófagos atraem e estimulam outros tipos celulares e desempenham suas funções. Dentro de alguns dias após a lesão, a próxima fase da cicatrização de ferida ameaça essa fase chamada de proliferação. Durante essa fase, a ferida é gradualmente invadida por um tecido chamado tecido de granulação. Esse tipo de tecido tem uma textura específica, é de cor vermelha e semelhante ao bife de carne. As células do tecido de granulação secretam substâncias que vão degradar o coágulo existente. Uma importante célula desse tecido de granulação é o fibroblasto. Então tá aí, ó. O fibroblasto, como a gente já comentou, tem esse nome porque ele é muito eficiente na produção de fibras, certo? Nós, pessoas negras, temos mais propensão a ter um problema, que vocês já ouviram falar, talvez alguém até tenha, mesmo que não seja uma pessoa negra, porque não acontece só em pessoas negras, que é o queloide. Então, aquela marquinha que fica aí em algumas
áreas de lesão do nosso corpo, ou em estria e tal, ali é deposição de fibra. Deposição de fibra, que é o corpo tentando resolver algum tipo de lesão que foi feito. Os fibroblastos são células que permanecem em G0. Se você tiver com a memória boa, lá da aula de divisão celular, uma célula que permanece em G0 é aquela que permanece em intérfase, quase que todo o tempo. Em alguns momentos, essa célula pode ser estimulada a proliferar. Então, substâncias liberadas pelos tecidos lesionados reativam os fibroblastos. É como se ele estivesse tirando um soninho, como se ele estivesse dormindo. E aí, quando tem a lesão, a substância fala assim, o fibroblasto, eu preciso de você agora. Então, esse fibroblasto vai proliferar e vai começar a produzir as fibras, na tentativa de reparar o dano que foi feito. Tá bom? Os fibroblastos produzem material fibroso, flexível, chamado colágeno, que confere força e resistente para a ferida. Os capilares também fazem parte do tecido de granulação. Os capilares trazem nutrientes e oxigênio para as células envolvidas nessa fase e ainda ajudam a absorver e levar embora detritos produzidos assim como materiais celulares degradados durante o processo de cicatrização. Como o tecido de granulação, um ambiente favorável na ferida é o suprimento de oxigênio. Células da camada superior da pele de epiderme começam a migrar pelas margens da ferida. Pronto. Essa movimentação das células epidérmicas aqui caracterizam a finalização do processo. Tem mais uns minutinhos de vídeo aqui, mas a gente pode parar por enquanto. Então, eu sei que foram muitos minutos, mas eu acho que deu para a gente ter uma noção ampla, relativamente ampla, do que acontece nos processos de cicatrização, certo? E como eu disse, um tecido intimamente envolvido nisso é o tecido conjuntivo frouxo, que é um dos tecidos conjuntivos propriamente ditos. Certo? O outro é o tecido conjuntivo denso. A de proliferação das células epiteliais. A última fase que foi apresentada, Janelle, ou no total? Espera aí, vou mostrar aqui. Ó, a fase de proliferação é a que eu parei, né? A última é a fase de maturação, que é a fase de finalização do processo, né? Que, assim, sem querer ser bitolado já sendo, pensando nas suas provas de vestibular, você teria que saber caracterizar até a fase de proliferação, né? Então, a fase de hemostasia, tem que agradecer. A fase de hemostasia é a fase de estancar, né, o sangramento, em que tem também a ação das células de defesa para fazer a limpeza. E depois vai acontecer a proliferação dos fibroblastos e das células epidérmicas recobrindo a lesão, certo? Muito bem. E aí, então, o outro tipo de tecido conjuntivo propriamente dito é o tecido conjuntivo denso, em que vai haver um predomínio de fibras colágenas, o que nos dá a certeza que é um tecido bastante resistente, uma vez que as fibras colágenas conferem resistência, mas que também apresentam uma certa flexibilidade. Bom, se o elemento intercelular predominante é a fibra colágena, significa que tem que haver um elemento celular predominante. E esse elemento celular se chama fibroblasto. É isso. As fibras são produzidas pelos fibroblastos, evidentemente. Bom, vamos lá. Então, ó, o que eu acabei de falar, né? Tecido conjuntivo denso é aquele em que há o predomínio de fibroblastos e fibras colágenas. Mas o tecido conjuntivo denso, ele se subdivide em dois tipos, que são o modelado, também chamado de tendinoso, e o não modelado, também chamado de fibroso, certo? Tecido conjuntivo denso, rico em fibroblastos e fibras colágenas, podendo ser modelado
e não modelado. Vamos dar uma analisada nesse desenho aqui para a gente ter ideia. Ó, à nossa esquerda, o não modelado, à nossa direita, o modelado. Bom, isso aqui, ó, é uma célula, isso aqui é uma célula também. Provavelmente essas células são os fibroblastos, certo? E o que ele colocou em rosa aí seriam as fibras colágenas. Então, no tecido não modelado, as fibras colágenas estão dispostas de uma forma difusa, aleatória, bagunçada, né? Já no tecido modelado, as fibras estão dispostas paralelamente, organizadas, né? A título de entendimento, imagine uma corda nova e uma corda desfiada. A corda é feita de fibras. Vamos imaginar que sejam fibras colágenas. A corda desfiada tem as fibras todas bagunçadas, seria um não modelado. A corda nova, as fibras estão bonitinhas, paralelas, organizadas, seria um modelado, tá? Então aqui a gente tem uma imagem real. Aqui a gente tem uma foto. Esse F é de fibroblasto. Esse FC é de fibra colágena. Então, essa coisa mais rosada que aparece aqui são as fibras colágenas em uma lâmina. Isso aqui é uma foto tirada de um microscópio, tá bom? O tecido conjuntivo denso modelado é encontrado nos tendões e nos ligamentos. E aí já tem a definição no desenho, né? Tendões são estruturas que ligam o músculo ao osso. E eu pergunto para vocês, seria a mesma coisa dizer que um tendão liga o osso ao músculo? Se eu inverter, olha o que está escrito aí, ó. Tendões ligam músculo a osso. Se eu inverter e escrever assim, tendões ligam osso a músculo, fica certo? Eu posso inverter? O que vocês acham? Sim ou não? Vou ver aqui. Acho que não, o André está falando. Eu também acho que não. Sabe por quê que não? Porque o tendão faz parte do músculo. Então já compra a seguinte ideia. Um músculo não é um tecido. Um músculo é um órgão, cujo tecido predominante é o tecido muscular. Só que nós vamos encontrar outras estruturas no músculo que não são tecido muscular. Por exemplo, o tendão. Então, o tendão faz parte do músculo, né? Então, imagine que a turma de vocês organiza um churrasco aí e não consegue levantar tanta grana assim, e de repente não compra aquela carne top que você gostaria, então vai aquela carne mais barata mesmo, né? Não sei se alguém já passou na situação, você está no churrasco, começa a comer a carne lá, de repente parece que está comendo um pedaço de pneu, não é verdade? O trem não vai nem para frente nem para trás. Se ninguém estiver olhando, você joga aquele trem fora. Mas se tiver na roda de conversa, você tem que engolir aquele pedaço de borracha. Você até chora, né? Então, aquela coisa triste que você masca que não vai para frente nem para trás, pode ser o tendão do músculo, que é muito resistente, porque é feito de fibras colágenas. Então, o tendão faz parte do músculo. É o músculo que se prende ao osso, e não o contrário, tá bom? E os ligamentos fazem a conexão entre os ossos. Esse é o tecido conjuntivo denso modelado, também chamado de tendinoso, exatamente pelo fato de serem encontrados os tendões. Já apareceu a mensagem aí de menos de 1 minuto, então estamos nos segundos finais. Nós vamos deixar o tecido conjuntivo denso não modelado para depois dos 10 minutinhos de intervalo. Sayonara, que é quando a gente vai falar do peritônio, tá bom? Bebe uma aguinha lá, faz um xixi, daqui 10 minutos a gente volta. Um abraço.